Eu, Tônia, um filme baseado em fatos reais. Por que eu escolhi esse filme? Para te falar sobre a relação com a mãe. Como a relação com a mãe define a identidade de uma mulher, como a relação com a mãe nos molda para o amor, do que nós merecemos receber nas nossas relações. Então esse filme ele retrata claramente essa mãe, né? Essa mãe crítica, essa mãe alcoólatra, essa mãe agressiva, essa mãe que nada que ela fazia era bom o suficiente, essa mãe que depreciava, que agredia, que humilhava, que diminuía. E a Tônia não teve infância, ela não teve o direito de ter infância. A mãe pagava para ela fazer a patinação e exigia dela cada vez mais, nada que ela fazia era o suficiente. Então, o que é o amor? O que ela aprendeu sobre amor? Como ela foi moldada para as relações? Sobre o que ela merecia? Também o pai dela vai embora na sua primeira infância, que era um pouco ainda de carinho que ela tinha, um pouco de amor que ela tinha desse pai. Ela implora, ela pede para esse pai não ir, esse pai vai embora sem pensar duas vezes, né? Porque essa mãe muito abusiva, inclusive abusiva com esse pai também, que a gente vai ouvir a Tônia falar sobre isso lá na frente, né? Então, qual é a referência de amor que ela aprendeu? Violência, né? Tem um momento do filme que ela fala: "Ah, minha mãe me ama e ela me bate, então apanhar é normal numa relação". Entende? E é sobre isso que eu quero tratar hoje com você no nosso Cine e Terapia, sobre o que é normal. E eu estou trazendo esse filme aqui para que você comece a analisar o que você aprendeu como amor e o que você aceita como normal dentro das suas relações. E não existe isso de que o homem é tóxico e a mulher não é, porque os dois se atraem, os dois se relacionam, são iguais. Entende? Então, assim, ela apanhava e achava normal, achava comum. Ela batia, achava normal e achava comum. Gritar, brigar, quebrar as coisas, desafiar tudo, beber. Isso tudo era normal para ela. Por quê? Porque é o ambiente que era normal, o ambiente em que ela foi criada, o ambiente em que ela se desenvolveu. Agora você precisa olhar para o seu ambiente, tá? Eu vou fazer um paralelo aqui sempre com o filme e com você, para que você comece a fazer a sua própria terapia. O que você aprendeu como normal? Indiferença, rejeição, abandono? E o que está dentro rege fora. Como assim, Ed, o que está dentro rege fora? A Tônia foi uma mulher que foi rejeitada por um país inteiro, pelo mundo, pelas atitudes, pelos comportamentos, o quanto ela se sentia odiada, julgada, criticada. Por quê? Porque era o que ela carregava dentro dela. E aí ela projetava tudo isso para fora, naquela forma agressiva de ser, né? Como a mãe define a identidade e as relações amorosas? Ela se autodepreciava, ela nunca era o suficiente, tudo que ela fazia, ela estava o tempo todo reclamando, não estava bom, uma baixa estima o tempo todo, ela se comparava o tempo todo, apanhar para ela era normal, ser agredida verbalmente e emocionalmente para ela é normal, ela agredia também, né, verbalmente, ela agredia emocionalmente, ela atirava, né, ela dava tiros no seu parceiro, então tudo isso é normal. Ele batia, mas ela também batia. Ele gritava, mas ela também gritava. Os dois bebiam. Então, se você vê ali que ela estava apenas reproduzindo o que para ela sempre foi normal. Então, mesmo que ela teve grandes vitórias, grandes conquistas, ela não conseguia manter isso. Ela não conseguia apreciar isso. Por quê? Porque o padrão dela era de apanhar, era de sofrer, era um padrão de rejeição, era um padrão de baixa estima. E ela não buscou um auxílio, ela não buscou uma terapia para mudar isso. Por mais que ele batesse nela, ela se separava, ela brigava, não sei o quê. Ele falava, não, mas ele me pediu desculpas. Ele falou que vai mudar. Então ela ficava justificando o comportamento abusivo dele. Então, quando ela se separa e ela divorcia, ela acaba retornando. Quantas mulheres estão em relações abusivas, em relações tóxicas e não conseguem se separar? Mas e se o tóxico for normal? E se sofrer for o normal? E se apanhar for o normal? E se a rejeitada for normal? E ser diminuída, humilhada?
for o normal. Então a gente precisa parar e falar assim, mas por que eu aceito isso? Qual a razão de eu aceitar isso? Poxa vida, a Tônia, uma mulher que era famosa, que era uma das melhores da área dela, aceitar esse tipo de relação. Ela poderia ter o homem que ela quisesse, não é verdade? No auge da fama, mas ela não se sentia digna de ser amada. Ela não se sentia boa o suficiente. O padrão dela era apanhar. Então, qual será o seu padrão de amor? O que você aprendeu sobre você? Como a sua identidade foi formada? O que a sua mãe falou para você? Tá? Então, ela teve autoconquistas, ela teve conquistas fora, ela teve feitos fora, mas por dentro ela era o quê? A Tônia lixão, né? Inclusive, a mãe dela pagava para atiçar a ira dela, atiçar a raiva dela, para as pessoas xingarem ela, para ver se para ela dar o melhor dela na quadra. Olha que é isso. Será que a gente não pode dar o nosso melhor na felicidade? Mas esse era o padrão. E a mãe dela também tinha uma relação depreciativa e autodestrutiva com a sua própria mãe. Então a gente vê que isso é geracional, que é de uma mãe com a filha, com a outra filha, e assim vai se perpetuando os padrões de relações tóxicas, o padrão de rejeição, o padrão de depreciação. Então, será qual é o padrão das mulheres da sua família? Qual é o padrão? Tá? Então, ele saía do controle e ele agredia ela, mas ela acabava perdoando. E aí teve um momento lá, eu tô aqui olhando as minhas colinhas para eu falar tudo para vocês, né? Teve um momento em que ela chega no fundo do poço das coisas dela, do esporte, que aí ela fala assim, olha, eu me tornei igual a minha mãe, garçonete, viciada e agressiva, pobre, escassa, né? Ela se torna garçonete igual a mãe dela. Veja que por mais raiva que ela tinha, por mais ressentimento que ela tinha da mãe, ela se tornou a própria mãe. Em uma vida totalmente disfuncional, tudo aquilo que ela achava ruim na mãe, né, que era fumar, beber, agredir, ela se tornou igual. Tudo aquilo que a gente rejeita, que a gente julga, que a gente critica, nós nos tornamos iguais. Muitas vezes a história se repete porque a gente não consegue quebrar esse vínculo. Para um padrão ser quebrado, é preciso que haja um caminho de amor, um caminho de perdão, um caminho de compreensão e de afastamento, dependendo da forma da mãe de ser, como a mãe da Tônia, por exemplo, a mulher extremamente com traços, meu Deus, né? Que mulher é aquela, que mãe é aquela? Uma mãe como a mãe da Tônia, se manter distante, ir para a própria vida e buscar ajuda. O que a Tônia fez? À medida que ela foi ganhando fama e que ela foi tendo conquistas, ela afrontava os juízes, ela afrontava as pessoas, ela afrontava a torcida, mas o que importa é a patinação, o que importa é o que eu faço dentro da quadra. Tem uma hora que ela vai lá no estacionamento e o cara fala para ela, nós não queremos uma mulher como você representando o nosso país. Não é sobre patinação, porque ela tem raiva, ela fala assim, por mais que eu faça, nunca é suficiente para vocês. Sabe, ela afronta os juízes, ela bate de frente, vocês vão me dar boa nota quando? Eu quero que você compreenda que essa atitude diante da torcida, que essa atitude diante dos juízes, é meio que ela, de forma muito inconsciente, olhando para a mãe dela e dizendo, você vai me amar quando? Você vai me aprovar quando? Eu vou ser boa o suficiente para você quando? E quantas vezes a gente entra dentro de uma relação, dentro de um relacionamento e fala pro rapaz, pro marido, pro namorado, você tem que me amar, eu quero me sentir segura, eu quero que você me ame, eu quero... Porque nós estamos dizendo, muitas vezes de forma inconsciente, eu quero que... Sabe? A gente está buscando aquilo que não teve toda uma vida nessa projeção nas nossas relações. Aquela afronta, aquela agressão, e quanto mais ela fazia isso, mais pior eram as notas dela, mais difícil a vida dela ficava, porque um caminho de ódio, de raiva, de ressentimento, de agressão, de bater de frente, não leva ninguém ao êxito e ao sucesso. Pode levar momentaneamente, mas um caminho ele precisa ser trilhado com amor, com humildade, com compaixão, com perdão.
Quando eu digo para vocês que o que está dentro rege fora, é sobre isso que eu estou falando. Uma mulher que dentro era cheia de rejeição, de autorrejeição, de raiva, de ressentimento, de agressão, de violência. E ela mesma fala, né? Quando ela tá lá no box, ela fala, violência é tudo que eu conheço. Então, se dentro rege fora, ela conseguiu ser odiada, ser rejeitada, como eu disse aqui para você, por toda uma nação. Enquanto a gente está ferida por dentro, é isso que vamos projetar nas nossas relações. Rejeição, abandono, escassez, falta. Quantas mulheres estão olhando para os homens e dizendo, eu não preciso de vocês para nada. Eu não preciso, e tá nessa projeção dessa raiva de quem? Do pai? Da mãe? Tá projetando isso na vida amorosa. Então a mãe é a mãe que nos molda, é a mãe que nos diz quem somos, é a mãe, é a forma como nós aprendemos a amar com a nossa mãe que nós vamos reproduzir nos nossos relacionamentos. Então eu escolhi esse filme para te trazer exatamente sobre isso, sobre como você foi formada, sua identidade foi definida, o que você aprendeu sobre o amor, o que você aprendeu como certo, o que você aprendeu como normal e que você vem hoje reproduzindo nos seus relacionamentos. De repente você aprendeu que gritar é o normal, de repente você aprendeu que quem você é não é bom o suficiente, por isso que todo mundo com quem você vai se relacionar, você fala que precisa mudar. De repente você se sentiu rejeitado, por isso que quando você chega em um determinado lugar, você fala assim, as pessoas estão me olhando, eu não sou boa, sabe? Por quê? Porque é o que está dentro, não é o que está acontecendo do lado de fora, porque o que acontece do lado de fora é apenas um reflexo do que está dentro de nós. Por isso que é tão importante você fazer terapia, por isso que é tão importante a constelação, porque você está às vezes vivendo uma questão e você vai lá e constela e descobre a raiz para você liberar. Porque se as coisas não estão dando certo, se a sua vida amorosa não está dando certo, você precisa descobrir a raiz. E na maioria das vezes a raiz é a questão da sua relação com a sua mãe. É isso que você precisa reavaliar. É reavaliar a forma como você aprendeu a amar. É a forma como você aprendeu a se enxergar. É a sua autoimagem. Porque enquanto dentro de você tiver tóxico, do lado de fora vai ser tóxico. Ai, Liette, mas eu não bato de frente, eu não agrido, eu não grito, Quem abaixa a cabeça para os outros, aceita ser humilhada, diminuída, também é tóxico. Uma mulher que grita, que fala alto, também é tóxico. Uma mulher que diz que não precisa de ninguém para nada, isso também é tóxico. Isso é uma mulher ferida, ferida na sua essência, ferida no seu feminino, ferida. Enquanto nós estivermos feridas, nossas relações serão feridas. Então foi por isso que eu escolhi esse filme, para trazer este olhar para a relação com as nossas mães e o quanto nós precisamos virar a página e o quanto nós precisamos trabalhar isso e às vezes se manter distante, se for necessário, tá bom? Então fica aqui essa reflexão para você. E o que você vem chamando de normal dentro do seu relacionamento? Será que é normal mesmo? Será que tá certo? Onde será que você aprendeu a aceitar isso? Onde você aprendeu a se receber tão pouco? Ou será que você tem exigido do seu parceiro coisas e questões lá da infância que você esperava ter recebido? As pessoas só vão te entregar aquilo que você achar que merece receber. Nem mais, nem menos, tá bom? Uma boa reflexão para você, uma boa terapia. Já compartilha esse vídeo aí, já convida as amigas para se inscrever aqui no canal e deixa aqui qual filme que você quer ver analisado aqui no nosso Cine Terapia, tá bom?